Vamos falar do caso do duplo homicídio registrado ontem em Teresina. Um caso emblemático que chamou bastante atenção por todo o cenário, por ter sido realizado em via pública, por ter sido realizado de forma premeditada, totalmente premeditada, por ter sido realizado pelas costas, né? A traição, né? Inclusive que é uma das qualificadoras. Daqui a pouco nós vamos falar desse caso, que eu não sou jurista, o Chico Gomes, que é aqui acadêmico de direito, pode me corrigir, mas eu acredito aí que se trata de um homicídio, no mínimo, triplamente qualificado, pelas qualificadoras, viu? Motivo torpe, sem chance de defesa. Feminicídio. São pelo menos 3 ou 4 qualificadoras desse caso, que envolveu aí um vereador de Parnaíba e a ex-comandante da Guarda Municipal da cidade. Foram mortos em plena luz do dia no centro de Teresina. O Tony Silva acompanhou, fez um balanço, um resumo desse caso e conta para você a história a partir de agora. O vereador de Parnaíba, identificado como Ticiano Ribeiro, e a GCM, também de Parnaíba, identificada como Penélope Brito, foram assassinados com vários disparos de arma de fogo na manhã desta quarta-feira no centro de Teresina. O crime foi praticado pelo ex-companheiro de Penélope por não aceitar o fim de um relacionamento. Vítimas e acusado caminhavam por esta calçada, quando em um determinado momento o homem teria sacado uma arma e começou a disparar contra os mesmos, que tombaram sem vida no local. Estava de camisa amarela, segundo transeuntes, e efetuou disparos contra um casal, duplo homicídio aqui. Um taxista que estava nas proximidades foi ferido por estilhaços após uma bala transfixar o para-brisas do seu veículo. Eu só escutei os tiros, entendeu? Eu estava sentado no banco, escutei os tiros. E de repente um impacto no para-brisa. E os estilhaços do vidro acertaram meu rosto. Eu achei que tinha sido um tiro, uma bala, né, que tinha me acertado. E eu saí atordoado dentro do carro, procurando onde tinha sido. Abri a camisa, pedi para os colegas, rapaz, me acertaram, mas graças a Deus, foi só o estilhaço do para-brisa que acertou meu rosto. Ticiano Ribeiro era suplente de vereador de Parnaíba e foi efetivado no cargo no mês de maio deste ano. O vereador era atual companheiro de Penélope. Inconformado, o acusado teria premeditado o duplo homicídio. Momentos após o ocorrido, o ex-companheiro foi preso por policiais militares. Com ele, foi apreendido um verdadeiro arsenal, uma carabina com silenciador, 2 pistolas, sendo uma pertencente à Guarda Civil Municipal de Parnaíba, onde o mesmo era lotado, e a outra de sua propriedade, além de munições e uma quantia em dinheiro. Presume-se que o mesmo já ensaiava uma fuga. Penélope deixa um filho de 5 anos, é fruto do relacionamento com o assassino. Já o vereador também deixa uma filha de um outro relacionamento. O caso segue sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, DHPP de Teresina. Bom, tá aí o resumo desse caso, que infelizmente teve 2 vítimas. Você imagina, né? As vítimas envolvidas nesse caso são pessoas que têm uma projeção social importante. Um vereador da 2ª maior cidade do Piauí, uma agente da Guarda Municipal que já chegou a comandar a Guarda Municipal de Parnaíba. Era atual comandante, secretária de transporte e comandante da Guarda. E aí, o detalhe que esse caso nos chama a atenção pela forma que, pelas investigações preliminares, foi uma ação completamente premeditada. Ele, inclusive, já trabalhou no dia anterior na Guarda Municipal, o suspeito trabalhou, saiu na madrugada com um verdadeiro arsenal dentro do veículo, que foi apreendido pela polícia, e veio determinado, né? Nem mesmo os mais de 300 quilômetros que separam Parnaíba de Teresina o fizeram repensar nesse plano de matar. Matar porque não aceitava o fim do relacionamento, aquele velho roteiro que nós já acompanhamos. E aí o detalhe é que nós estamos no Agosto Lilás, Chico. Inclusive recebemos na semana passada aqui a delegada Natália Figueiredo falando sobre o combate à violência contra a mulher, as medidas, e é emblemático um caso desse, mais um caso de feminicídio em pleno Agosto Lilás, né? Um mês que é dedicado ao combate a esse tipo de prática. E aí eu quero entrar no debate, quero ouvir aqui o Chico e o Vitor, mas antes
eu vi muito na rede social esse debate. Foi crime passional ou não foi? Não existe no ordenamento jurídico crime passional. Aí outras pessoas vão para a linha que isso é fruto do machismo estrutural, é fruto de uma sociedade machista. Eu concordo. Mas é importante também que a gente faça uma reflexão. Esse tipo de análise que acaba generalizando uma situação que é específica, acaba por amenizar também a culpa do agressor. Né? É importante que, mesmo diante de todo esse contexto, se coloque que uma ação individual, planejada e orquestrada foi praticada por um indivíduo que até então era acima de qualquer suspeita, também guarda municipal. Um oficial da lei, né? Diga-se de alguém passagem. Que, inclusive, pelo histórico de ser um agente da Guarda Municipal, já passou por vários testes, inclusive do ponto de vista psicológico, mas que por uma situação aí, motivada por um fim no relacionamento, acreditando ser dono da ex-mulher, como muitos homens acreditam, que a mulher é propriedade sua, decidiu deliberadamente tirar a vida de duas pessoas. Aí, mesmo que a defesa ou os familiares tentem apontar que há um componente emocional, na minha avaliação não tem, viu, Chico? Porque, assim, uma coisa é você cometer um crime sob forte emoção, no momento ali de uma discussão, uma algo reação, do tipo, né? uma reação. Outra coisa é você planejar, dirigir mais de 300 quilômetros e ainda matar duas pessoas pelas costas, de forma covarde, sem a mínima chance de defesa, viu, Chico? E aí, se fosse para alegar uma forte emoção, seria se ele tivesse visto os dois juntos ali no seu município, passar por eles e aí ele tomar aquele momento de emoção. Mas ele terminou o plantão, saiu da sua cidade e veio para a capital cometer esse crime. E aí, Nathan, só colocar, eu também usava essa nomenclatura, não existe essa nomenclatura no meio jurídico de duplamente ou triplamente qualificado. Existe o crime com qualificadoras. Aí, no caso, aí tem várias qualificadoras, que é a questão feminicídio, motivo torpe, ter agido ali sem dar direito de defesa às vítimas. São várias qualificadoras que podem ser enquadradas nesse crime. E aí, o seguinte, eu vi também muita politização. Gente, esse tipo de crime é impossível de se prever. Até mesmo porque um dos que cometeram o crime é um agente da segurança pública que, consequentemente, anda sempre armado. Então, e não tinha como a polícia abordar um indivíduo desse aí e tomar arma, por exemplo, porque é um agente da lei, que tem o direito de andar armado. Então, são situações gritantes. E aí, o que é necessário se fazer? Novamente, os nossos legisladores, o Vitor, Nathan e demais, reformularem as leis. Porque o indivíduo desse aí, se ele for pegar a pena máxima aí, que é 20 anos por ter tirado a vida do cidadão, e agora 40 anos, 30 anos a pena máxima por ter tirado a vida do cidadão, e agora 40 anos na questão do feminicídio, não? Né? Então, a somatória é 70 anos. Se ele pegar essa pena máxima, ele vai passar tudo isso na cadeia, ou metade disso, certamente não. Então, o que ocorre? É necessário que os nossos legisladores possam fazer com que quem comete crime nesse nosso país pague de forma severa e não tenha 1001 privilégios, 1001 regalias no sistema prisional para se sentir até motivado a sair de lá e cometer mais crimes. Antes de passar a palavra aqui ao Vitor Costa, né, o nosso diretor que está informando que um detalhe importante. Ontem, antes da sessão lá na Câmara de Parnaíba ser encerrada, após os vereadores serem informados desse duplo homicídio, a pauta da sessão, né, a Câmara Municipal de Parnaíba realizava uma audiência pública sobre o combate ao feminicídio Augusto Lilás, ironicamente, viu? Vitor Costa. Então, Nathan, essa situação, ela tem vários viés, mas eu quero apontar principalmente o viés do machismo. Eu acho que esse que é o ponto principal, porque só se aconteceu esse crime, só se perderam duas vidas, justamente por se ter a ideia de que uma pessoa, de que uma mulher, sobretudo, ela é pertencente a um homem. Não há nenhuma outra justificativa, não há nenhum outro ponto de reflexão que não seja esse, mesmo que você imagine que a vítima tenha feito algo de muito grave ou agressor, nada justifica tirar a vida de uma pessoa. Uma pessoa que, assim, o menor ponto que a gente consegue colocar aqui de reflexão era
a mãe do filho do agressor. Sim, eu acho inacreditável, eu acho inaceitável você deixar o seu filho órfão de mãe e você nem sequer pensar que ele vai ficar, inclusive, órfão de pai também, porque ele vai ficar preso, ele vai, mesmo que não tenha aqui na vergonhosa justiça do Brasil, que ele não tenha uma pena aí, significativa, ele vai ficar, sei lá, no mínimo 10 anos preso, 15 anos preso, deveria ficar muito mais, mas é assim que funciona a justiça. Você imagina o que esse filho vai passar sem os 15 anos da sua vida, sem um pai e principalmente sem a sua mãe que foi morta pelo seu pai. Mesmo que depois o pai volte, vai ficar para sempre essa ideia de que o pai dele tirou a vida da mãe, por um motivo completamente inaceitável, que era ela estar em um novo relacionamento. E isso só se aponta para o machismo. Ponto. Eu vejo muita gente atrelando essa pauta a uma pauta política, a uma pauta de esquerda ou de direita, etc. Mas, gente, a gente está falando de vidas, a gente está falando de uma mãe, de uma filha, de uma irmã, de uma sobrinha. A gente está falando de uma pessoa, de uma mulher. E, além do mais, que também, junto a isso, tirou a vida também de uma outra pessoa que não tinha absolutamente nada a ver com o relacionamento do casal, que acabou sendo aí o ponto principal dessa história. Enfim, mais um caso que choca a sociedade, vindo de uma pessoa que deveria estar cuidando da sua sociedade, mas que decidiu tirar a vida de duas pessoas. Então, é uma discussão que a gente não pode politizar, como já foi visto ser politizado. A gente não pode discutir outros pontos que não seja de fato que a gente precisa melhorar como ser humano. E eu falo isso de maneira geral, como sociedade de fato, porque isso vem desde o berço. Desde quando você é criança, quando você é adolescente, que você precisa entender que essa é uma situação que não pode acontecer. Quando você não tem essa educação lá do início, você vê esse tipo de coisa acontecendo e não se pode colocar, por exemplo, como um dano psicológico. Teve uma grande emoção. Controle suas emoções, a obrigação é sua. 7h26, a Érica Pessoa está aqui conosco, a nossa competente repórter e produtora aqui do Comando Geral, porque a Érica está pessoalmente envolvida também nessa história. Você acompanhou aí na reportagem o depoimento do taxista. Né, o seu Paulo Lopes, não é isso? Paulo, né? Qual é o sobrenome dele, Érica? Bom Lopes. Dia. Paulo Lopes, né? O Paulo Lopes, que é o pai da nossa Érica Pessoa. Uma figura muito bacana, que trabalha ali nas proximidades do Hospital Pronto Médio, no centro de Teresina, e também foi surpreendido. Eu diria que nasceu de novo, viu, Érica? Pela imagem que um dos disparos atingiu o para-brisa do veículo, né? Ele foi ferido apenas com estilhaços, realmente foi um livramento grande. Érica Pessoa, por favor, nos detalhe aí qual foi a emoção dos familiares e a reação diante de todo esse caso, esse susto grande. Bom dia. Bom dia, Natanael, Chico Gomes, Vitor Costa. Quando eu soube, eu fiquei muito nervosa, né? Apavorada, sabe? A primeira sensação que fica é do susto, do que poderia ter acontecido, né? E aí a gente vê as duas vítimas e a gente pensa, né, que poderia ter acontecido pior. Com a nossa família também, né, a gente lamenta pelas duas vítimas, mas ao mesmo tempo estamos aliviados pela vida do meu pai ter sido livrada, né, porque era outra pessoa que não tinha nada a ver com a história, estava ali trabalhando no local que ele vai todos os dias, né, chega lá todos os dias para trabalhar, e estava dentro do carro dele, pagando um boleto, quando se espanta com os disparos. E aí ele pensou que fosse algum policial, né, alvejando, enfim, algum criminoso. Primeiro pensamento que ocorreu na mente dele, e quando ele menos espera, um dos disparos atinge o para-brisa do carro dele. E ele diz que o susto foi tão grande que ele pensou que o projétil tinha alvejado ele em alguma parte do corpo. E a primeira reação dele foi pensar que tinha morrido. Não estava mais ali. E saiu do carro desesperado, tirando a camisa, perguntando para os colegas taxistas que também ficam ali, onde é que a bala tinha atingido o corpo dele. Mas graças a Deus,
ele não foi atingido. O projétil foi encontrado dentro do carro, inclusive o carro foi periciado, né? E quando a gente está próximo, nas imagens a gente já consegue ter uma dimensão do tamanho que foi, né, este livramento. Eu não consigo explicar de outra forma, foi a mão de Deus ali, porque não teria como ter acontecido se não fosse a proteção divina. E a cápsula, né, da bala, o projétil foi encontrado dentro do carro, alguns compartimentos dela, ela se estilhaçou, e meu pai foi atingido só pelos estilhaços mesmo do vidro do para-brisa. E graças a Deus ele está bem, com saúde, apesar do susto. Ele também é cardíaco, né? Então fiquei preocupada com relação a isso também, porque um susto assim para uma pessoa que tem problemas cardíacos também é muito complicado. Mas graças a Deus ele está bem. Foi um momento de muita emoção para a família e um momento de reflexão. Que a gente, peço até desculpa, estou emocionada. Que a gente tem que viver o hoje, porque a gente não sabe o dia da manhã. E eu lamento muito pela família, né? Pela vida da Guarda Civil Municipal, do vereador, que foram ceifadas de forma tão covarde, de forma tão cruel, tão, assim, inexplicável. Eu lamento pela vida do filho dela e também da filha dele e de toda a família, que vai ficar com essa lacuna que nunca vai ser preenchida. A gente não supera a dor, a gente aprende a lidar com a dor. Acho que todo mundo que já perdeu alguém sabe disso. Não é superável. A gente aprende a lidar, a gente aprende a conviver, mas essa dor, essa lacuna vai ficar com a gente até o resto das nossas vidas. Érica, quero deixar aqui o meu abraço, né, também ao seu Paulo. É uma figura muito bacana, apesar do pouco contato que a gente teve, né, apenas aqui quando ele vem aqui até a emissora, deixar ou buscar a Érica, mas já deu para perceber que é uma pessoa muito especial, muito querida, e eu tenho certeza que vai viver muitos e muitos anos ainda ao lado da Érica, do Theo e de toda a família, viu, Érica? É um susto grande, mas acredito que nesses momentos que a gente passa a valorizar ainda mais aquelas pessoas que nós amamos, né? Nesse momento em que você percebe que a vida é muito frágil, de fato. A qualquer momento você pode não estar mais aqui, né? E a qualquer momento aquela pessoa que você ama pode ir embora de uma forma surpreendente, né? O seu Paulo estava trabalhando ali no carro, no seu local de trabalho diário, não imaginava que passaria por uma situação como essa, mas graças a Deus ficou apenas o susto, e fica também aí a lição, né, de que nós precisamos viver e aproveitar a vida ao lado daquelas pessoas que nós amamos. Então deixa o nosso abraço, viu, Érica, em nome aqui de todos que fazem o Sistema O Dia de Comunicação. Muito obrigada, Natanael. E eu queria deixar também um alerta aos pais, às mães de meninos. Criem bem os seus filhos, eduquem os seus filhos, ensinem valores a eles, porque os seus meninos são os homens de amanhã. Ensinem os seus filhos que, em hipótese alguma, de forma alguma, ele tem alguma autoridade sobre uma mulher, que ele tem poder de bater naquela mulher, de controlar a vida daquela mulher. Ensine aos seus filhos a respeitar, independente de qualquer coisa, independente de gênero, de raça, de religião. Ensine o respeito, o amor, porque isso é a base de tudo, Natanael. Isso é a base de tudo. Se a gente construir educações, né, fortes, se a gente construir e solidificar uma base forte das nossas crianças, dos nossos meninos, principalmente, crimes como esse, no futuro, poderão ser evitados. Obrigado, Érica, pela participação.